Boa noite a todos, tudo jóia? É muito bom estar com vocês aqui essa noite e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Então é muito bom que vocês aí tiraram um tempinho essa noite para a gente bater aqui um bate-papo sobre sono e a gente vai dar algumas dicas aqui bem interessantes. Se eu estiver olhando aqui para o lado, é porque eu estou olhando os bastidores, né? Então vou ver aqui a questão dos comentários, o compartilhamento, para que eu consiga passar para vocês o melhor aí essa noite, né? E consiga também. é, Passar para vocês, né, as informações hoje de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. Então, deixa eu só melhorar aqui a forma de exibição para que vocês consigam também é, consigam ver melhor, né? Deixa eu acho que está aparecendo aqui ainda os controles, né? Mas deixa eu voltar aqui, só um minutinho. E acredito que agora sim, né? Agora, agora vocês conseguem ver aí a tela por completo, né? Mas muito prazer, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Wellington Dias. Manda aqui para mim no chat, por gentileza, da qual cidade que você está assistindo. Manda aqui para mim, né? Se você já conhece um pouquinho do meu trabalho, que eu vou estar olhando aqui também os comentários. E é muito bom, né? Quando eu consigo ver também o rostinho de vocês, consigo saber da onde que vocês são, porque nós conseguimos aí passar, né? Uma melhor experiência, ver se realmente as informações que nós estamos passando aqui vocês estão realmente entendendo, né? E hoje a gente vai falar de algo que é muito comum hoje em dia, pessoas que não conseguem ter, né, aí Vou um sumar sono reparador. Então nós vamos entender um pouquinho separar, tá sobre pequeno, ó. isso. Por exemplo, essa aqui, ó. E Essa tá apresentando um muito pouquinho, né, mais eu trabalho vai com ficar medicina estourando integrativa, na black. então já tenho formação em iridologia desde 2021. Então são mais de Um minuto e 400 meio. pessoas que eu fiz atendimentos e muitas pessoas mesmo, elas se queixam com respeito ao sono. E olha só que interessante, essa noite nós vamos ver informações bem importantes. Então, como que a falta de sono ele vai ter um impacto no seu organismo, inclusive no metabolismo. O metabolismo também está ligado, né, com aí o sono. Então, se porventura alguém aqui na sala tem dificuldade para emagrecimento, vocês comecem a observarem o sono. Então, como que está a sua noite de sono? Acorda disposto, revigorado? Nós vamos ver também aqui algumas dicas. Então, logicamente que nós vamos dar, né, aqui algumas dicas de o que vocês podem já estar fazendo desde hoje, né? Aí se preparando para ter uma excelente noite de sono. Então vamos dar algumas dicas, algo bem simples e fácil, né? E também vamos dar outras dicas como por exemplo, suplementação, alimentação, e aí vai, né? Algumas bem interessantes. Acredito que vocês vão gostar bastante, tá certo? Então, dito isso, vamos começar aí realmente agora a nossa apresentação, né? Sobre o sono. E olha só que interessante. Quando nós falamos sobre o sono, tem algo importantíssimo que nós precisamos entender sobre o ciclo circadiano. Já ouviu falar sobre esse ciclo? Ciclo circadiano. É um nome diferente, né? Mas tem um nome mais popular que todo mundo conhece ali, o relógio biológico. Agora ficou mais fácil, né? Então, o relógio biológico, ele é de extrema importância para a regulação ali do nosso organismo, né? Não apenas a questão do peso, envolve outras coisas também bem interessantes. Então, olha só o que nós conseguimos ver aí, né? Nesse slide, nós vemos que o sono, ou esse ciclo, né, ciclo circadiano, nosso relógio biológico, ele se divide aí em algumas etapas, tá certo? Então, o sono, ele influencia aí alguns fatores. O primeiro que nós conseguimos analisar aí, nós vemos que é a questão do sono e vigia. O que que seria isso, né?
sono e vigia. Então, o ciclo circadiano, ou seja, o relógio biológico, né? Deixa eu ver só, parou de compartilhar aqui, só um minutinho. Então, o relógio biológico, ele ajuda, né? Ali a nós controlarmos quais são os horários que realmente nós vamos conseguir ali, né, efetuar uma excelente noite de descanso, quando vai dando sono. Então, nós geralmente temos isso já programado, né, no nosso organismo. Mas nós vamos ver aqui que existem algumas situações que acabam interrompendo ou acabam atrapalhando esse ciclo circadiano. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, mostrando então a importância de nós termos o hábito, né, ali de dormir e acordar no mesmo horário. E aí vocês vão entender o porquê, né? E o que que você pode fazer antes ali de dormir para conseguir ter uma excelente noite de sono. Além disso, também ela regula a temperatura corporal. Então, nós sabemos que durante o dia a temperatura corporal ela eleva, né? E durante a noite ela acaba caindo a temperatura corporal, para que realmente você repouse. E diminui também frequência respiratória, frequência dos batimentos cardíacos. Então, isso tudo é importante. E nós vamos ver que pessoas, né, que não conseguem ter uma excelente noite de sono, o corpo às vezes ele não consegue estar nesse estado de repouso. Inclusive, o próximo ponto ali, né, mostra sobre a produção de hormônios, exatamente. Então, a produção de hormônios também está envolvido com o sono. E olha só que interessante. Hormônios como, por exemplo, o cortisol, né? O cortisol é para te deixar alerta. Ele não vai trabalhar junto com a melatonina, que é quando você vai descansar. Então, o sono, né? Esse ciclo, estando regulado, é importante também para o equilíbrio ou regulação desses hormônios que eles não trabalham junto, né? Enquanto um está alto, o outro está baixo. Nós vamos ter um gráfico aqui que vai nos ajudar a entender bastante sobre como funciona aí o cortisol e a melatonina. E a gente já fala um pouquinho mais sobre esses dois hormônios, né? Além disso, a digestão e o metabolismo também influenciam no ciclo circadiano. Então, o que nós nos alimentamos e como nos alimentamos, né, também vão influenciar. Então, se nós não temos uma boa alimentação, esse ciclo ele vai acabar sendo aí descompensado, né, ou desregulado, e nós vamos sofrer com isso. E aí nós vamos entender um pouquinho mais, né, sobre o porquê que é importante a alimentação. E olha só que interessante, quais são alguns hormônios que são a chave para o sono, para nós termos ali uma boa noite de sono, né? E ó, quem deseja emagrecer, né, já começa por aí. Então, realmente, tendo uma boa noite, né, de sono. Olha que interessante. A melatonina, ele é um hormônio que ele é produzido pela pineal. É uma glândula que se encontra no nosso cérebro. Então, além de regular o sono, ela também tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória no nosso organismo. Então, em consequência de uma noite mal dormida, nosso organismo ele acaba assim sofrendo, né? Então, nós vamos ter ali um processo inflamatório. Então, se a sua imunidade já não é tão boa, se você não tem uma noite de sono reparadora, né, e não consegue descansar, a chance de você adquirir ou realmente ficar doente é grande. Então ele aumenta, né, esse processo aí inflamatório. E a questão da oxidação, nós podemos comparar com uma ferrugem. Então a ferrugem, né, ali no ferro, ela vai corroendo, até que aquele ferro fique bem frágil, né, e a gente consiga até às vezes quebrar ele na mão. Então, e é um material muito forte, né? Mas a ferrugem faz com que aquele material tão forte ele acabe sendo prejudicado. O mesmo acontece com o nosso organismo, fazendo essa comparação. A oxidação, ela acontece normalmente, tá? Nós estamos aí expostos a várias toxinas, estamos expostos é, também em questões de do ar, né? Ali toxinas no ar, na alimentação, produtos.
que nós utilizamos, isso vai sobrecarregar ali o seu organismo. Então ele vai acontecer essa oxidação normalmente, né? O simples fato de a gente respirar, fazer essa ação, né, já acaba oxidando o nosso organismo. Isso é normal, tá? Mas a gente tem que dar o suporte para que ele consiga ali liberar, né, eliminar e fazer esse processo antioxidante. A melatonina é o que vai fazer, então, né, esse vai ajudar nesse processo para que a gente consiga ter ali o metabolismo mais eficiente. Vamos ver o outro que já foi citado, né, sobre o cortisol. Eu Cortisol, ele é o vou. hormônio do estresse e ela tem uma relação direta com o nosso metabolismo. E olha só, quando o acúmulo de gordura abdominal, eles podem aumentar, né, devido ao cortisol, porque ele vai Mas a maioria favorecer foi isso, a qual? Porque e é o outro inclusive uma resistência insulínica. Olha só que interessante. E ele vai estimular o armazenamento de glicose com gordura no nosso corpo, né? Então, aquelas pessoas que têm ali aquela gordura abdominal, então, possivelmente, né, ou em grande maioria dos casos, o cortisol ele está elevado e pode ali ter uma resistência insulínica. A pessoa pode sim estar num processo pré-diabético, né? Ou a diabetes, a gente vai até ver aqui e citar algo assim superficial, mas como o sono interfere, né, nessa doença. E como mostrou ali, né, essa questão da gordura abdominal, tem pessoa aí que o cortisol tá é 100% cortisol. Porque a gordura abdominal aí, às vezes, alguns, né, é bem acumulada mesmo. Mas olha, essa é um fator, né, que nós vemos ali que o cortisol ele influencia e muitos outros fatores. E a gente vai entender como que é o funcionamento dele no nosso organismo, desses dois, né? Melatonina e o cortisol. Mas olha só que interessante, outros hormônios que o sono ele também regula. Ó, a leptina, ela é o hormônio da saciedade. Então, olha só que interessante. Ela é produzida durante o sono profundo e vai ajudar a regular o apetite. Então, se uma pessoa, vamos juntar as informações aqui, né? Então, a melatonina está baixa, o cortisol está alto devido ao estresse, né? O cortisol é aquele de fuga. Então, se eu vivo estressado, o cortisol está alto. A leptina, ela vai estar baixa, né? Por quê? Às vezes a pessoa desconta na alimentação devido àquela ansiedade. Então, olha só o que o cortisol acaba fazendo aí, né? Por não ter esse equilíbrio e ter uma noite de sono aí não regulada, né? Então, isso é importante. E a grelina, olha, o hormônio da fome. Olha que interessante. Então, quando nós não dormimos, a grelina ela aumenta. E aí vai ajudar ali a aumentar o apetite, né? Ter compulsão alimentar. Então é muito comum pessoas que têm uma compulsão alimentar ou um problema emocional, né? Às vezes uma depressão já não consegue ter uma noite de sono reparadora e faz com que esse hormônio acabe ali aumentando, né? E fazendo com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar. Então, às vezes, né, em algumas situações, esse hormônio que está desregulado. Então, perceberam que o sono aqui regula vários fatores, né? Inclusive lá aquela gordurinha localizada ali no abdômen, né? Então, vamos diminuir o cortisol para eliminar aí essa gordurinha localizada. Mas olha só que interessante como que funciona esses hormônios no nosso organismo. Então, aqui tem uma tabela, né? Então, nessa tabela, nós conseguimos entender muito bem a função, como que funciona, né? A melatonina e o cortisol. Então, vamos imaginar ali, né? 6 horas da tarde. Olha só que interessante. Onde começa o nosso relógio biológico, ou como nós vimos, o ciclo circadiano. Então, às 6 horas da tarde, melatonina, né? Melatonina, ela já começa a subir, então ela já começa um pouquinho antes, não? Então ali umas 4 horas da tarde ela começa já elevar, e aí ela tem um pico. E antes das 6 horas da manhã ela começa já a baixar. Por quê? Olha que interessante ali o cortisol. O cortisol, antes das 6 horas da tarde, por volta do mesmo horário, ele começa a baixar. E aí ele tem um grande pico, né, ali para baixo, né, ao contrário
da melatonina, e nós vemos ele ter um pico, algo bem drástico, né, às 6 da manhã. O que que isso significa? Que quando nós acordamos, nós temos que estar dispostos. Então, logicamente, né, às vezes você vai no banheiro, jogou uma água na cara, mas passou ali esse primeiro instante, você tem que ter uma disposição, porque o cortisol ele está elevado. Então é assim que funciona, né, no nosso organismo. Eles nunca vão se encontrar. O que pode acontecer é eles estarem um pouco mais próximo. Por quê? Se o cortisol, vamos imaginar uma pessoa que tem uma vida agitada, tem aí uma ansiedade, o que, que pode estar acontecendo aqui, né? O cortisol, lá antes das 4 horas, ele não baixa tanto. Então, ele continua elevado. O que, que vai acontecer? A melatonina não vai subir, ela não vai elevar, né? Então, a melatonina ela vai ficar sempre inferior ou trabalhando na posição contra, né, do cortisol. Então, uma pessoa que vive ansiosa, cortisol alto, então não aumenta a melatonina. É aquela pessoa que não consegue dormir, qualquer coisinha às vezes acorda, né? No outro dia levanta ou vai despertar, tá cansada, não tem disposição, não tem ânimo, porque não teve essa alteração na parte hormonal. Então isso é muito importante. Então nós vamos dar algumas dicas aqui do que vocês podem fazer, né, para que consigam aí ter essa melhora ou esse equilíbrio, né? Aí nessa questão da melatonina com o cortisol. E olha só algumas dicas bem práticas, tá? Para melhorar aí o ciclo circadiano. Então, primeiro, uma dica aí que qualquer um de nós conseguimos fazer, né? Você pode programar para acordar e dormir no mesmo horário. E essa aí é uma dica fantástica. Por quê? O nosso organismo ele gosta de rotina. Pode ser que você não, né? Ali conscientemente falando. Mas o nosso organismo ele precisa ou gosta de rotina. Então, acordar e dormir no mesmo horário. Isso vai ser muito bom, porque seu corpo ele vai acostumar para que consiga equilibrar ali esses hormônios, né? Segundo, é a luz artificial. Lembro que os avós, né, as pessoas de mais idade, elas costumavam falar assim que iam dormir com as galinhas, né? Então o sol se põe e aí algumas horas após, né, às vezes 8 horas da noite, estava todo mundo dormindo, mas 4 horas da manhã, ali 5 horas da manhã já estava todo mundo de pé e disposto, né? Por quê? Eles dormiam no mesmo horário e tinha isso mais regulado. E além disso, não tinha as luzes artificiais. Então, hoje em dia, nós somos expostos à luz azul. Acredito que muitos de nós, né, já ouvimos falar sobre essa luz. Então, a exposição a essa luz, o que que ela vai fazer? Ela vai inibir ou vai dificultar com que a melatonina aumente. Então, luzes mais claras, né? Então, essas luzes de LED, luz da TV, a luz do celular, que essas também são luzes azul, elas vão interferir diretamente nos hormônios, porque o organismo vai entender que é como se o sol ainda não tivesse se posto, né? Então é como se o Sol estivesse ainda no alto. É assim que funciona. O organismo ele não sabe diferenciar, né? Costumamos falar que o nosso organismo ele é um pouquinho burrinho nesse sentido. Então ele não sabe diferenciar dessas situações, né? Uma luz artificial da luz do Sol. Então para ele vai estar como se tivesse dia. Então, se tá dia, cortisol tem que estar alto, o corpo vai produzir, né, cortisol. Então, bora produzir energia porque tá dia e ele tem que trabalhar, né? Tem que fazer as atividades, então bora produzir cortisol. Acaba acontecendo isso, tá certo? E aí dá aqueles distúrbios metabólicos que nós havíamos comentado. E aí vem a gordurinha localizada, né? A maldita luz azul. Vamos jogar a culpa na luz azul, né? Mas olha só que interessante. Então é importantíssimo nós fazermos isso, né? Horário para dormir e utilizar menos essas luzes. Por volta ali de 1 hora, meia hora antes de nós dormirmos, é interessante não termos contato, né, com essas luzes artificiais. Tem alguns aplicativos e alguns celulares que têm modo noturno.
Você pode ver que quando você coloca, a tela fica um pouco mais avermelhada, né? Uma tela cinza, para que realmente não prejudique essas questões, tá certo? Além disso, você pode criar um ambiente. Então, como que você pode criar aí esse ambiente? Você pode deixar o seu quarto o mais escuro possível, né? Então, aparelhos nunca ali embaixo do travesseiro ou tão próximo ou com uma luz acesa, isso também atrapalha, né? O que às vezes algumas pessoas gostam e utilizam é aquela luz mais amarelada. Então, ela é um tom mais quente, né? Então, isso não vai prejudicar tanto como uma luz mais clara. Então vocês podem ver aqui que até a iluminação, eu estou usando uma iluminação aqui, né? Ó, se eu colocar minha mão aqui, vocês vão ver, é uma luz clara. Esse tipo de iluminação é o que prejudica, né? E interessante também, na alimentação, nós incluirmos alguns alimentos. Então, olha só que interessante. Alimentos que são ricos em triptofano. O triptofano ele vai ajudar a metabolização para melatonina. E triptofano, né? Banana é rico em triptofano. Então, olha só, você gosta de banana, né? Aproveita. Já compra de caixa aí para que você consiga dormir melhor, né? Mais ovos, aveia, nozes. Então, isso nós podemos incluir na alimentação e é algo que qualquer um de nós, né, em qualquer situação, em qualquer lugar, temos acesso a esse tipo de alimentação de uma forma mais fácil, né? E aí a gente vai falar depois sobre suplementação. A gente também aqui tem algumas dicas, né? Além disso, você pode utilizar algo para ajudar antes de dormir. Então, você preparou já seu quarto, ficou longe das luzes azul, e você pode fazer algo, utilizar técnicas de respiração. Então, a respiração também ajuda a nós conseguirmos melhorar, né, aí o nosso organismo. Como que seria a técnica de respiração, né? Já perceberam que nós respiramos mais curto? Então, a nossa respiração ela é mais curta, né, e um pouco mais rápida. Já viram um bebezinho dormindo? Um bebezinho, quando ele dorme, né, a respiração dele é mais profunda e ele joga bastante ar também pro abdômen, né? Então, nós respiramos mais aqui, né? Peito, o tórax. Mas o bebezinho respira mais barriga. Então, fazer técnicas de respiração é algo bem interessante. Então, você vai contar, né? Ali, respirando, puxando o ar, fazendo justamente dessa maneira, né? E aí, repetindo ali algumas vezes, isso vai ajudar a oxigenar seu organismo, oxigenar também a região cerebral. Então, você vai inalar ali, né? Segurar um pouco, alguns segundos, e soltar lentamente é, ali o ar, né? Só pode soltar pela boca. Então, fazendo essa técnica, você consegue sim melhorar ali o relaxamento antes de dormir. Então, é uma técnica que também funciona, tá ok? Outra coisa, evitar alimentos como, por exemplo, açúcares, né? Coisas doces antes de dormir, porque isso também aumenta o cortisol. Então ele vai acabar aí aumentando, né, o cortisol no seu organismo e isso vai com certeza prejudicar ali sua noite de sono. Cafés, né, refrigerantes, isso também ele vai fazer com que você não consiga ali ter uma noite de sono reparadora. Porque os açúcares, além de aumentar o cortisol, né, eles também vão fazer um processo inflamatório no seu organismo. E nós vimos, né, que um processo inflamatório também prejudica a melatonina. E olha só que interessante, tem alguns estudos aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só que interessante aqui esses estudos que fizeram em algumas universidades. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só que interessante. Fizeram então alguns estudos, né, sobre a questão de não ter uma noite de sono boa e o ganho de peso. E olha só, lá na Universidade de Chicago, eles descobriram que dormir menos de 6 horas vai fazer com que reduza, né,
os níveis de leptina em 15% e vai aumentar os níveis de grelina em 14%. Então, isso vai fazer com que a fome aumente e o desejo por alimentos mais calóricos. Então, esse estudo foi feito em 2010, olha só. Então, mostrando, né, que realmente o sono ele tem uma ligação direta com a saciedade e também com o desejo de alimentos mais calóricos. E o nosso organismo, ele reconhece, né, ele sabe ali o que nós precisamos. Já teve alguma situação que você fala assim, poxa, eu tô com vontade de comer algo salgado, né? Tô com vontade de comer mais salada. Então, essas coisas acontecem porque é como se o nosso organismo estivesse precisando ou necessitando daquele alimento, né? Ou um nutriente que contém naquele alimento. Então, como nós vimos ali, né? Calorias vai precisar para que o organismo ele consiga estar saciado, né? Então, por isso que esse estudo mostrou aí o aumento, né? E a diminuição ali daqueles níveis de hormônios. O segundo estudo mostrou ali em 2012, olha só, que eles dormindo apenas 5 horas por noite durante uma semana eles tiveram então a redução de 55% na perda, né, de gordura corporal e um aumento ali na massa gorda. Olha só, do que quem dormiu 8 horas ali de sono, né, à noite. Então aumentou ali 55% na absorção ou na retenção ali de massa gorda, né, em gordura no organismo. Tem pessoa aí que eu acho que tá dormindo umas 3 horas, né? É, mas vamos pro próximo estudo. Estudo 3 lá em Harvard. Olha só que interessante. Ali mostrou que a privação do sono aumenta a insulina. E olha que interessante esse estudo. Lembra que a gente ia comentar sobre diabetes, né? Ali mostrou que aumentou o risco de diabetes tipo 2 e obesidade por conta da privação de sono. Então, esses estudos mostram, né, que realmente o nosso organismo, o sono, ele vai reparar, né? Ele vai conseguir equilibrar tudo que precisamos para que não desenvolvamos ali, né, diabetes tipo 2, uma obesidade, né, uma gordurinha localizada, Mãe, às vezes a questão do estresse, olha que né, o legal. cortisol elevado aí com certa frequência. Então, olha quantas coisas somos prejudicados por não ter uma noite de sono reparadora, né, que descanse. E aí vai uma dica, né, Olha, e algo tem bem gente chata, interessante. sabe? Cada hora que você dorme antes da meia-noite, para o seu relógio biológico ou o ciclo circadiano que nós vimos, equivalem a 2 horas. Ou seja, se eu tenho o hábito de dormir 10 horas da noite, quando dá meia-noite para o seu organismo, é como se seria o equivalente a 4 horas de sono. Então, por isso que muitas pessoas que às vezes dormem 10 horas da noite, dali 4 horas da manhã, a pessoa desperta e não dorme mais, né? Porque pro organismo, pro relógio biológico dela, já se passaram 8 horas de sono, que seria ali o ideal, né? De uma forma generalizada. Tem pessoas que o organismo mesmo precisa menos horas de sono, tá? Isso é comum, vai de cada pessoa. Tem pessoas que às vezes que precisam de mais horas, né? E isso é normal, tá? Mas o interessante é que a cada 1 hora antes da meia-noite equivalem a 2 para o seu relógio biológico, tá certo? E olha só que interessante algumas dicas aqui. Nós conversamos um pouquinho, né? Mas nós vamos dar algumas dicas aí sobre alimentação. Deixa eu só molhar um pouquinho a É ao vivo? garganta, É ao vivo? que hoje aqui tá calor. Não sei aonde vocês estão assistindo, né? Tá Mas bom? hoje aqui no Mato Grosso hoje esquentou bastante, graças a Deus, né? Aí o clima, mas o clima tá gostoso. Aí tem dia que chove, né? Dá Você uma, tá uma assistindo aí? refrescada, tá muito bom. Mas olha só que interessante, nós vemos aí a alimentação. Nós falamos um pouquinho sobre açúcar, cafeína, né? Mas olha só outros alimentos. É, além do triptofano, alimentos que também contêm ali magnésio, vitaminas B6, né? Também é importante. Então ali ó, o abacate, a banana, né? Nós já falamos sobre ela.
e também ali as oleaginosas. Então, por exemplo, as castanhas, né? É, alimentos ali que são mais oleaginosos. Importante também a hidratação. Ó, e também chás, né? Ali citou alguns exemplos, como chá de camomila, valeriana, mulungu, né? E aí Muito são bom. alguns chás que vão ajudar você utilizando ele, né? Ali à noite para ter uma noite reparadora, para que consiga mesmo equilibrar, inclusive, fatores hormonais, tá certo? E aí uma sugestão, se você toma uma valeriana, para mim deu certo, né? Utiliza durante 21 dias, depois troca. Passa ali para camomila, né? Esse ou qualquer outro, né? Chá de capim-limão, capim-santo, não sei como você conhece na sua região, mas vai intercalando a cada 21 dias. Isso é importante, tá? Porque quando nós fazemos o chá É de uma mais? planta, o chá, a planta ali, ela também tem alguns componentes que seriam toxinas para o nosso organismo, tá ok? A luz aqui acabou não ajudando. Deixa eu ver se volta aqui. Aí, ó. Agora sim, ó, falando em luz amarela, olha só. Aí vamos colocar uma mais clarinha que fica melhor, né? Então, fazendo isso, tendo intercalando eles, seu organismo não vai sobrecarregar, tá ok? Então, ali o fígado, outros órgãos que fazem um processo ali servindo como filtro mesmo, né? No nosso organismo, eles acabam não sofrendo tanto. Tá ok? Então faz essa intercala, né, de 21 em 21 dias que vai ficar tudo tranquilo. Agora, suplementação, olha que interessante. Magnésio quelado, ele é interessante, né? Ou dimalato. Ele também vai ajudar no sistema nervoso, então ele ajuda a relaxar, né? Nós vimos ali o L-triptofano, 5-HTP, então são também ali na suplementação, né? Vão ajudar na serotonina, na melatonina. Então, Bom. realmente eles vão ajudar, né, a equilibrar. Vimos ali também, ó, ômega 3, porque ele vai reduzir, né, a inflamação, vai melhorar, né, ali o teu sono, realmente você vai conseguir ter um sono mais profundo. Óleo de crio são dicas bem interessantes. E sobre suplementação, é sempre interessante buscar ali a dica, né, ou recomendação de um profissional. Ele vai conseguir ali analisar você de uma forma específica, né, de uma forma bem direcionada, tá ok? Rotinas que nós comentamos aqui, né? Evitar as telas, né? Pelo menos uma hora antes de dormir, criar um ambiente escuro, usar técnicas, né, de relaxamento, usar técnicas de respiração, são excelentes dicas, tá? E aproveitando também, né? Como nós comentamos que iríamos dar algumas dicas de alimentação, suplementação, vai a dica aqui de alguns óleos essenciais. Então, ó, são óleos, o que eles vão fazer, né? Eles vão ajudar o nosso organismo a conseguir fazer aquele equilíbrio. Então, o vetiver, ele vai ajudar nesse efeito calmante. O copaíba vai ajudar nesse processo anti-inflamatório e um efeito relaxante, né? O olíbano, ou frankincense, que é o nome, né, do olíbano ali, é, em inglês, né, o frankincense, ele vai ajudar na regulação do sono e também no relaxamento. Mas o que são esses óleos essenciais? Algumas pessoas elas não conhecem, né? Olha, presta atenção nesse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele explica então o que são esses óleos essenciais. Dê atenção. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor às folhas de uma planta, da casca de um fruto à resina de uma árvore.
Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, olha só que interessante, né? Aí a gente conseguiu entender e ver um pouquinho o que são esses óleos essenciais. Então, nós vimos ali que eles são extraídos da natureza. Ou seja, o Criador, né, quando fez todas as coisas, ele já preparou ali em plantas o que o nosso organismo ele reconhece. Então, por exemplo, quando nós utilizamos um fármaco, um produto, um remédio, né, da farmácia, o nosso organismo ele não reconhece aquela fórmula, né? Ali daquele componente. E aí o que que o nosso organismo ele vai fazer? Ele vai acabar tentando eliminar aquele componente que está no nosso organismo. Tentando eliminar, o que que vai acontecer? Ele vai dar o efeito que aquela medicação ela proporciona, né? Então, na eliminação, é que o organismo ele vai sentir o efeito daquela medicação. Mas olha, o organismo ele não está reconhecendo, ele quer até expelir para fora. Funciona assim, né? Os remédios fármacos. Mas com algo natural, não. Quando nós utilizamos, é como, por exemplo, tomar um chá. Então, quando nós tomamos o chá, o nosso organismo sabe exatamente o que é aquele composto, né, químico natural para onde precisa ser levado. E, em vez de tentar expelir, ele vai absorver. E aí a gente vai ter o resultado. Então, não tem um efeito colateral. Por isso que os remédios químicos, né, têm um efeito colateral. Na hora de expulsar, pode dar alguma reação aí em alguns organismos. Então, por isso que tem esses efeitos, diferente de algo natural, né? Então, o corpo não espelha, ele absorve e aproveita e sabe o que fazer com aquele componente, né? E olha só que interessante, nós temos aqui uma imagem que nos ajuda a entender como que funciona ali o óleo essencial no nosso organismo. Então, como que talvez ali um cheiro, né, inalar ali, ele vai trazer esse efeito e vai equilibrar ali o nosso organismo. Então, ele funciona da seguinte maneira, olha só. Então, quando nós inalamos, né, aqui, ó, o óleo essencial, existem aqui, bem atrás, né, se a gente pudesse ver aqui bem atrás, né, na linha do nariz aqui atrás do olho, existem receptores. E esses receptores, eles estão ali no bulbo olfativo. E o que que eles vão fazer? Eles vão reconhecer aqueles componentes químicos naturais. Porque todo cheiro é um componente químico. Então, existem componentes químicos naturais e os artificiais, né? Então, quando nós sentimos o cheiro de uma laranja, de uma mimosa ou mexerica, né? Eu acredito que muitos conhecem aqui, lá no sul a gente chama de mimosa, né? Teve uma vez, só contando um caos aqui para vocês, não tem nada a ver com o óleo essencial, mas nós estávamos com os amigos ali na região do Distrito Federal, e aí eu havia colhido, né, uma mimosa, uma mexerica, né, para minha mãe, e tinha uma rodinha de amigos da região, e aí eu cheguei para minha mãe e falei na janela, né, mãe, eu trouxe uma mimosa para você. Aí todo mundo foi lá tentar ver se era uma vaca que eu tinha trazido.
Mas no sul nós conhecemos como mimosa, né? Então a mexerica ali, né? Quando nós tiramos a casca ali da mimosa ou da mexerica, né? Uma laranja, quando nós estamos cortando, aquele cheiro ou aquelas gotículas que saem quando nós esprememos a casca, aquilo são óleos essenciais. Então, o fruto, né, a árvore, ela produz ali, como nós vimos no vídeo, para proteger a planta ou o fruto, né, contra insetos, fungos e aí vai uma série de fatores. Quando nós utilizamos o óleo essencial, ele vai acontecer do mesmo efeito do nosso organismo. Então, ele vai eliminar, por exemplo, fungos, vai equilibrar o que precisa, né? Então, ele vai fazer a mesma função de proteger, antes era para proteger ali o fruto ou a árvore, agora vai fazer no nosso corpo, né? Então, ele funciona dessa forma. E quando nós inalamos, o bulbo olfativo vai fazer essa captação, né? E vai modular lá o sistema límbico. E olha que interessante, o sistema límbico ele está ligado com as emoções. Já perceberam que quando você sente um cheiro, né? Você fala, olha só, cheiro de fulano, de ciclano, ai, que saudade, né? Ou talvez, né? Você pode falar, cheiro do fulano ou do ciclano, né? E dá uma repulsa. Mas por que que isso acontece? Um simples cheiro? Porque o sistema límbico ele está ligado direto com as emoções. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, às vezes você está passando por uma situação de que os seus sentimentos eles alteram a química do seu organismo. Então, eles vão aumentar cortisol. Aumentou o cortisol, diminui melatonina, né? Então, eles não trabalham junto. Então, uma situação gerou um sentimento que gerou uma alteração química. O que o óleo essencial faz? Ele é ali nos receptores do bulbo olfativo, modula a parte do sistema límbico e faz com que o cortisol baixe. Olha que coisa bonita, né? Um simples cheiro ali, inalando algo que é puro, né? De qualidade, tem essa reação no nosso organismo. E é assim que o nosso corpo ele reconhece. Então, quando nós utilizamos topicamente, quando ingerimos, né? E aí vai um lembrete. Em ingestão, apenas óleos essenciais com certificação, né? E no Brasil, os únicos que têm certificação são os óleos essenciais da doTERRA, que é o CPTG. Anvisa, Covisa, eles reconhecem essa certificação e garante a pureza, né? Porque se eu não posso tomar algo, para que eu vou passar na minha pele que a pele absorve, não é verdade? Então é algo a se pensar, né? Mas falando um pouquinho, para entender um pouquinho mais como funciona no nosso organismo, olha só que interessante. Esse pequeno vídeo é um vídeo também bem curto, mas que fala sobre um que é bem comum aí, o queridinho, né? O lavanda, muitas pessoas utilizam, conhecem. E olha só que interessante como que ele funciona, né? Como que é o componente químico natural, é algo que se encontra na natureza, Deus criou esse componente químico, né? Não é algo alterado. E olha só que interessante como que funciona ali no nosso organismo. Preste atenção. Olá, bem-vindos ao canal doTERRA Brasil. Hoje nós vamos mergulhar a fundo nesse incrível óleo essencial de lavanda. Nós vamos descobrir os benefícios incríveis desse óleo essencial encantador. Eu tenho certeza que vocês vão amar saber tudo sobre esse universo fascinante. Então, vamos lá? E olha, gente, começando com um pouco de história. A lavanda é tão incrível que ela é utilizada há séculos por egípcios, por romanos, em banhos relaxantes e até mesmo como perfume. Isso porque tem esse aroma inconfundível e relaxante que todo mundo adora. Eu adoro, eu uso todos os dias. Isso porque a lavanda ela tem um perfil químico tão complexo e esses componentes químicos que dão essas propriedades relaxantes, confortantes. Ou seja, é um óleo essencial que você pode usar em diversos momentos do seu dia e tem que ter na sua casa sempre para você e para sua família. Vamos começar com a parte mais técnica. O óleo essencial de lavanda é destilado a partir das flores da espécie botânica Lavandula angustifolia. Existem mais de 40 espécies de lavanda no mundo. A gente escolheu a lavanda angustifolia porque é ela que dá as propriedades que a gente busca nesse óleo essencial. A composição química é um capítulo à parte.
O óleo essencial de lavanda é muito complexo, tem mais de 100 componentes químicos, dentre eles o linalol. E é o linalol que confere a esse óleo essencial as propriedades relaxantes para você ter um sono verdadeiramente reparador. Agora a gente vai para as dicas de uso. São diversas formas super simples de usar o óleo essencial de lavanda. A forma mais simples é, obviamente, usar dentro da sua rotina de sono com o difusor. Basta pingar algumas gotinhas no difusor à noite, colocar ele do seu lado e você vai ter uma noite de sono maravilhosa e você vai acordar renovado, eu tenho certeza disso. Uma outra forma é você colocar algumas gotinhas no seu travesseiro ou até na sua roupa de cama. Ou ainda, se você preferir, você pode colocar na sola do pé, sempre diluído em óleo de coco. Você pode colocar lá no pé ou colocar nos pulsos, nessa região aqui. Você vai durante a noite sentindo o aroma do óleo essencial de lavanda. E uma outra forma interessante de usar é você refrescar as suas gavetas e armários colocando em um borrifador com água algumas gotinhas do óleo essencial de lavanda. Você pode borrifar nas roupas e você vai ter um ambiente sempre acolhedor, com um aroma incrível, maravilhoso. E aí, não é incrível saber tudo que o óleo essencial de lavanda pode fazer por nós? Eu fico encantada e eu espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo e se você quiser compartilhar a sua história com óleo essencial de lavanda, eu vou adorar saber. É só escrever aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal da doTERRA para você saber em primeira mão tudo sobre os produtos que a gente tem aqui. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Então, olha quantos benefícios, né? Apenas ali um óleo essencial, que é o queridinho e o mais conhecido de todos, né? É o de lavanda. Vocês perceberam quantos componentes químicos tem ali o óleo essencial de lavanda? Isso a gente tá falando de uma, né? Existem mais de 40 tipos. Então, pensa quanta coisa o ser humano ainda vai conhecer e estudar, né? Ali e por toda a eternidade. Mas olha só que interessante. O linalol é o que vai fazer todo aquele processo que nós vimos ali, né? No sistema límbico do organismo, né? Para equilibrar o que precisa. Então, ele funciona dessa forma. E olha só o relato de algumas pessoas que utilizaram lavanda com essa finalidade, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, mostrando então o resultado, né? De algumas pessoas que tinham problemas com insônia, entre outras situações. E aqui ó, nós vemos, né? Então à esquerda aí o primeiro relato mostrando então a pessoa ali tinha problema de insônia, né? E utilizando ali 2 gotas do óleo essencial de lavanda, ela acabou já tendo esse resultado. Então olha só que interessante, né? Então, mostrando realmente o benefício. Existem outras, né? Outros casos ali, pele, né? A questão de depressão alta, mas o foco aqui, como a gente está falando sobre sono, né? E nós vemos o último caso ali também, né? Sobre sono e ansiedade. Ó, abandonou o Rivotril, anda dormindo muito bem, né? Então, realmente recomenda o óleo essencial de lavanda. Então, por que que isso acontece? Justamente por aquele componente químico natural que o nosso organismo reconhece e ele sabe para que serve. Então, ele vai utilizar exatamente onde o teu corpo está precisando, né? Por ter vários outros componentes químicos naturais, como nós vimos ali em 100, né? Na lavanda, por isso que tem esses outros efeitos também, né? Na questão da pressão alta, enfim, né? Mas olha só que interessante. Mas não para por aí, né? Além do lavanda, existem outros. Olha que interessante aqui, eu gostaria de chamar atenção para esse daqui, ó. O Balance. O Balance, ele também, assim como lavanda, né? Ele é um mix de óleo, ou seja, é uma mistura. Então tem outros óleos essenciais na composição, né? Todos eles 100% natural, mas que também diminui ou alivia o estresse. O estresse é uma das causas, né, do cortisol alto. E olha um estudo que foi feito, eu achei muito interessante esse estudo. Em 2009, Dr. Hill, ele conduziu esse experimento. Então, coletou o sangue, né? Foram ver no microscópio e passaram ali o óleo essencial de Balance e depois, né? Ali de 30 segundos que utilizaram o óleo essencial, foram ver ali
o sangue, né, no microscópio. E olha só que interessante. Então, nós vimos ali a diferença ali daquelas bolinhas, né? Todas essas bolinhas, ou seja, as células, para que as células, né, sejam ali o sangue chegar a todas as células, essas bolinhas têm que estar separadinhas, assim, né? Falando de uma forma mais simples. Mas o que ele vai ajudar? Vai trazer um equilíbrio emocional, vai dar uma harmonia no corpo, né? E nós temos o resultado ali de quem utilizou para a ansiedade. E a ansiedade é um dos fatores que atrapalham, né? Ali o organismo para mesmo questão de uma boa noite de sono reparadora, né? E olha só que interessante, lembra, eu havia comentado com vocês, né, de que nós iríamos ter alguns benefícios aqui, ou questões exclusivas para quem estivesse presente aqui na live hoje com a gente, né? Então, nosso objetivo é que todas as pessoas que querem conhecer um pouco mais os produtos, que, né, acharam interessante, consigam sempre com 25% de desconto. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, nós queremos que vocês sempre comprem mais barato. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Além disso, deixa eu só mudar aqui a imagem aqui. Qual que seria o segundo benefício, né? Conseguir ganhar produtos de graça. Vocês gostariam de ganhar produtos aí? Imaginou ganhar um Lavanda, ganhar um Balance, né? Então, esse é o nosso objetivo, ensinar as pessoas a como conseguir esses produtos gratuitamente. Como que acaba acontecendo, né? Ter produtos de graça. Então, chega até 30% de retorno. Então, alguns meses atrás, eu cheguei a tirar mais de R$ 2.000 em produtos, né? Aqui, então, todos eles gratuitamente. Mas esse é o nosso objetivo. Então, que as pessoas, todas, né, tenham e conheçam os produtos e utilizem com seus familiares. Porque nós vemos aqui que realmente o benefício que eles trazem, né, para o nosso organismo, né? Então, o que eles vão equilibrar. Então, esse é o nosso objetivo, tá ok? E para vocês que estão aqui nessa noite aqui junto conosco, né? Não para por aí, a gente já tem mais uma surpresa bem específica aí para vocês, tá certo? Mas em resumo, o que nós vimos hoje nessa noite, né, de apresentação? Então, nós aprendemos aqui, essa noite, de que é muito importante nós nos prepararmos realmente para ter uma boa noite de sono. Então, cuidando da alimentação no nosso dia a dia, né? E aí envolve também, além da alimentação, atividade física e vai, né? Diversos fatores. Além dessa questão, nós trabalharmos sempre a diminuição do processo inflamatório no nosso organismo. Então, isso é importante nós também sabermos, né, como que está esse processo inflamatório no nosso organismo, porque isso pode ser o que está acarretando ali uma mal noite de sono, né? Além disso, nós também aprendemos ali sobre a questão dos hormônios. Então, melatonina, cortisol, né, leptina, grelina, como que eles conseguem controlar e são afetados pela noite de sono, né? Vimos também que a gordurinha localizada é a questão, às vezes, do cortisol, de uma privação de sono, né? E aí nós vimos que alguns acho que estão dormindo bem pouco durante a semana, né? E aí nós vimos algumas sugestões aqui, algumas dicas, né? Do que nós precisamos fazer além da alimentação, da suplementação, dessas dicas diárias, né? Deixar o quarto mais escuro, evitar as luzes azul, então as luzes artificiais, né? Vimos também sobre os óleos essenciais, como que funciona o óleo essencial no nosso organismo. E para vocês, nós gostaríamos de compartilhar algo que é o seguinte: nós gostaríamos de. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou colocar aqui para compartilhar, compartilhar com todos. Aqui, ó. Então, nós gostaríamos de apresentar uma promoção aqui, que é algo exclusivo, tá? E realmente é algo exclusivo aqui para vocês. Converse com a pessoa, né? Se você achou interessante, converse com a pessoa que te chamou para essa apresentação, né? Conversou com você. Esses daqui são um kit especialmente para a questão do sono, tá? Nós vimos sobre o Vetiver, vimos sobre o Balance, vimos sobre o Lavanda e o Copaíba. E o que eles vão fazer? Diminuir a ansiedade, diminuir a inflamação, né, no seu organismo, melhorar
ali o relaxamento. E esse ali do meio, Serenity, a gente costuma falar que ele é o mata-leão ali, o derruba-leão, né? Pessoas que realmente utilizam, como nós vimos lá, né? Teve pessoa que utilizou Rivotril, utilizam medicamentos que são fármacos. O que que o Serenity ele vai conseguir fazer, né? A gente consegue equilibrar o organismo porque ele é mais forte que o lavanda, inclusive, porque ele é um mix, ou seja, uma combinação, né, de óleos essenciais para realmente a gente conseguir uma melhor noite de sono. E é um cheiro fantástico, né? E aí, qual que é essa promoção? Tem esse desconto, né? Como a gente comentou ali, o objetivo é que vocês sempre comprem com desconto. Então, qualquer pessoa que você for conversar, né? Lembre sempre disso. Nosso objetivo é que você tenha esses 25% de desconto. Então, até sexta-feira, né? Tem essa promoção de 6 vezes de 151,50 apenas. Mas vamos imaginar que talvez você não. Ah, isso talvez para mim não é tão interessante esse investimento agora. Não tem problema. Mas se você quer experimentar pelo menos um ou alguns, né? Fale com a pessoa que lhe chamou para essa apresentação, que nós vamos ter o prazer em dar um direcionamento para vocês. Beleza? Então, qual que era a surpresa aí que eu teria, né, para compartilhar com vocês? Quem adquirir, logicamente, esse kit, né, ou conversar com a pessoa que lhe indicou essa apresentação, nós vamos fazer ali um questionamento, um questionário, né, contigo. Vai ser ali online, tá certo? Nós vamos enviar um link para você. Esse questionário, o que, que vai nos dar? Vai nos mostrar como está seu metabolismo, vai mostrar para nós como está esse processo inflamatório, oxigenação no organismo e diversos outros fatores, tá certo? Muitos outros fatores nós vamos conseguir ter ali para dar um melhor direcionamento para vocês. E essa análise vai ser gratuita, tá certo? Então vai ser gratuita. Nós vamos fazer isso de presente, vai ser presente mesmo para vocês que estão aqui, né? E adquirirem aí, seja o kit ou algum dos produtos. Vocês falem conosco, né? Que nossa equipe está preparada para melhor atender e dar esse direcionamento para vocês, tá certo, pessoal? Então essa era a surpresa aí que a gente tinha para vocês. Então, se você quer, né, saber como está seu organismo, melhor direcionamento, e nessa análise, nós vamos dar a questão, sugestão de rotina, alimentação, né, o uso dos óleos essenciais, e aí segue, realmente fazer esse acompanhamento, né, contigo, de uma forma mais próxima e direcionada, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem, manda aqui no chat, que eu estou de olho aqui no chat, aqui do ladinho, né? E eu posso estar respondendo para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ó, começou uma chuva aqui. Uma delícia, hein? Ficou fresquinho. Bem, por enquanto ainda não chegou nenhuma pergunta aqui. Acredito, né, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, né, vocês podem perguntar na próxima vez aí que a gente estiver reunido junto. Nós vamos fazer apresentações, né, praticamente aí todas as terça-feiras, 8 horas, falando sobre saúde. Nosso objetivo é trazer conhecimento e conseguir, né, para que vocês consigam fazer algo que já tenham em casa, né? Dicas práticas, simples, como foi essa noite aí, para que vocês realmente consigam melhorar a saúde de vocês e da sua família. Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, né? Horário de Brasília, a gente vai estar fazendo aí essa apresentação, tá certo? Vai ser de uma forma regular aí, com exceção de uma terça-feira ou outra, né? Que talvez a gente não vai ter, mas nós vamos falar sobre diversos assuntos, né? Então, saúde da mulher, vamos falar sobre emagrecimento, vamos falar sobre parte emocional, e aí segue, né? Vários fatores. Ó, a Maria ali, Maria de Lourdes comentou, né? Não tenho dúvida, a palestra, né? Obrigado, Maria. Foi muito bom estar na companhia de vocês. E Jeová Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado aí por vocês tirarem esse tempinho essa noite. E até a próxima, né? Então fiquem ligadinhos que
eu vou mandar convite aí para vocês para as próximas apresentações e podem ficar à vontade aí para convidar, né? Quem vocês desejarem. Até mais e tenham todos uma boa noite de descanso, né? Durmam bem.